paranoico, eu fico persecutório. Esse olhar que você me olhou agora, eu sei muito bem o que é, você está querendo acabar comigo. A pessoa vingativa, ela está dominada por chamados sentimentos tóxicos. O que são os sentimentos tóxicos? São os sentimentos que acabam com a tua energia, que têm características de gerar em você autodestruição, de você ter o desejo de acabar consigo mesmo. Pode perguntar mais que eu explico. E uma coisa que muito se especula, e as pessoas assim... Eu, por exemplo, sou obcecada em pesquisar mente humana e crimes hediondos, porque eu sou advogada criminalista de formação, depois fui pro BBB e acabei vindo pro lado de cá. Mas a mente dos psicopatas, como elas funcionam? Porque isso aí, muita gente tem curiosidade, acha isso, acha aquilo, mas o senhor, como médico, como que o senhor descreveria para nós, leigos e curiosos? Vou tentar explicar de um jeito simbólico para que vocês possam entender. O psicopata, ele tem uma lacuna dentro da alma dele, um buraco enorme, que ele tem o sentimento que precisa ser preenchido. E como é que tem que ser preenchido? Tem que ser preenchido pela mobilização, pela validação do outro. Então o psicopata precisa que o outro lhe adore, que o outro lhe coloque no patamar, que ache ele o máximo. É assim que a mente do psicopata funciona, porque é assim que ele tem o sentimento que esse buraco está sendo suprido. Só que não dá conta. Então o que acontece? Ele é um eterno insatisfeito. Ele sempre está querendo mais, ele sempre quer mais mobilização. Ele quer que você não exista para você poder alimentar o ego dele. Na hora que você não cumpre esse papel para o psicopata, ele te odeia de morte. Ele quer te destruir de verdade. Na contabilidade dele, na loucura dele, ele te seduziu, ele te encantou, ele te agradou e agora você é obrigada a ser prisioneira dele, a servir a necessidade dele. Não faz isso, ele é dominado por um sentimento de vingança, sentimento cruel mesmo, e eles são capazes de fazer isso até de matar a pessoa. Agora sim, uma pessoa que tem aí a psicopatia, é um cara propenso a ser um psicopata, não necessariamente implica que ele tenha que cometer um crime. Correto, meu pensamento? Correto, tem níveis e níveis, né? Tem, por exemplo, no mundo político... Fala baixo. É verdade isso? O quê? Que está cheio de psicopatas? No judiciário e na política, isso é verdade, é um fato. É verdade, é verdade. Bom, todas as áreas têm psicopata, mas na área onde a imagem é muito importante, no meio artístico, no meio político, no meio dos executivos, onde tem muito poder, é muito comum ter personalidades com características psicopáticas. Eles não precisam ser aquele diagnóstico fechado, mas tem aquela tendênciazinha, assim. Eles não têm empatia, porque ele não vai se importar com o teu sentimento. Porque, na verdade, você, na cabeça dele, só serve para servir ao interesse dele. Então, zero de empatia. E quando ele faz mal para você, ou quando ele te prejudica, ele acha que está muito bem feito. Que é um prazer, um sadismo ali. Sim, você merece, você fez por merecer. Como é que você não botou ele lá em cima? Agora, esse psicopata, muito bem assistido, né, um exemplo aqui, a mãe percebe que o filho, né, assassina gatos, cachorros, já vê um negócio ali que não é legal. Esse filho que já tem tendência a uma psicopatia, se levado, né, lá no seu consultório, doutor, não tá legal, meu filho realmente tem comportamentos estranhos, ele é tratável ou quando é desse nível que existe uma maldade muito grande, requintes de crueldade, aí realmente a medicina também não consegue salvar essa situação? Então, a medicina tradicional coloca a questão de que psicopatia, primeiro, nem é doença, né? É transtorno de personalidade. Por isso que no presídio eles continuam presos, todo mundo junto ali, não coloca num manicômio judicial, porque não é considerado doença mental, né? Doença mental, é um transtorno de personalidade, isso é uma definição diferente. Então a gente não fala muito em cura, mas eu particularmente acho que uma abordagem saudável,
uma abordagem um pouco mais compreensível e, eventualmente, até uma abordagem com auxílio medicamentoso, pode melhorar um pouco o prognóstico da vida deles. E eles sabem, ó, o seu diagnóstico é isso, você é considerado psicopata? Ou é melhor não informar? Acho que não faz muito. Como eles não têm empatia, como eles não têm esse lance emocional, não faz muita diferença, não. Eles não se importam. Eles não se importam. Ô, seu psicopata, ele fala, legal, tá tudo bem, tá tudo certo. Não vai abalar nem vai ofender ele, porque eles não se ofendem, não tem essa característica. E tem essa porcentagem, assim, tantos por cento das pessoas que são consideradas psicopatas vão matar ou matam? Ou isso existe leve, moderado, grave? Existem diversos graus de psicopatia. Tem uma escalinha, né, que você pode fazer assim. A psicopatia começa no egocentrismo. Para quem não sabe o que é o egocentrismo, é uma capacidade de enxergar tudo o que acontece no mundo como se estivesse relacionado a nós. Ego, o eu, centro. Você é o centro do universo. De repente você está olhando aqui para mim, né? Aí você olha com um olhar triste, o egocêntrico vai pensar assim: o que eu fiz de errado para ela ter ficado triste desse jeito? Todo o resto do teu mundo não existe, só existo eu provocando essa tua tristeza, ou a sua alegria também, evidentemente. Esse é o primeiro patamar. O segundo patamar, o segundo degrau é o do narcisismo. Ia te perguntar isso. O narcisismo é o degrau anterior ao da psicopatia, onde a única coisa que importa para a pessoa é o reflexo da imagem dele. Então eu não olho o Bruno, eu olho o brilho do olhar que o Bruno joga para mim. Então o que é o narcisista? O narcisista é aquele que só fica encantado pela própria imagem. Então o brilho do olhar do Bruno é esse reflexo bacana. Se ele olhar com cara feia, eu não estou podendo me idolatrar, eu vou ficar bravo com ele. E aí isso vai um grau além e acaba se transformando em psicopatia. Quando o narcisismo se diferencia de um cara vaidoso, de um cara que realmente ele olha para o espelho e gosta do que vê, um cara que se sente autoconfiante, quando que esse limite é ultrapassado para cair no narcisismo, doutor? É um limite tênue mesmo. Toda a vaidade exagerada já está indo na linha do narcisismo. Se o cara perde um pouco de tempo, que nem aquele personagem do Chico Anísio, o Alberto Roberto, já estamos, tudo bem que é uma caricatura aquilo lá, mas já estamos começando a falar de um narcisismo. É que eu não trabalho muito com essa história de classificação. O que vale na psiquiatria, o que vale nos problemas mentais, é o tamanho do teu sofrimento. E é incrível, a gente tem dificuldade de entender, mas o narcisista sofre muito, o egocêntrico sofre. O psicopata já vai um pouco além, já não é tão evidente assim. Mas o que define tudo, o que se tem que tratar, se não tem que tratar, se vai fazer terapia, não vai fazer terapia, é o grau de sofrimento que a pessoa tem na relação dela com a vida. Entendi. Doutor, assim, não posso dizer que faz pouco tempo, mas relativamente, eu tenho 36 anos, eu acho que até os meus 15, 16, 17 anos, a gente ouvia muito pouco falar desses transtornos que a gente debate dia sim, dia não, aqui hoje, aqui na Record Entretenimento. Então é síndrome do pânico, transtorno bipolar, a gente tem ansiedade, enfim. Por que esses problemas relacionados à saúde mental é algo que se comenta e que se fomenta muito mais no debate público hoje do que antigamente? Tendo em vista que antigamente acho que as pessoas também sofriam desses mesmos males, ou eu estou errado aqui na minha análise? Tem dois fatores fundamentais primeiro. O primeiro, o conhecimento psiquiátrico aumentou muito. Quando eu me formei, não tinha diagnóstico de déficit de atenção. Ah, é? O que quer dizer isso? As regras, os sintomas que diferenciavam o quadro de déficit de atenção como uma síndrome, como uma doença, não existiam. O nome que se dava genericamente para isso, eu estudei profundamente isso lá atrás, era disfunção cerebral mínima. E a classificação de doença era totalmente diferente. Então hoje tem uma série de quadros que a gente sabe dar um nome. Isso é ansiedade, isso é narcisismo, isso é depressão, isso é autismo, isso é bipolaridade. As pessoas não sabiam que existia oscilação de humor. Elas não tinham consciência disso.